Vocês sempre vão poder ver por aí, eles falarem sobre uma palavra que chama NOx. O que é NOx? NOx significa número de oxidação. O que seria, então, esse número de oxidação? O número de oxidação de um elemento é o número, a carga que ele adquire ao realizar uma ligação química. Por quê? Quando você tem um elemento neutro, ele está lá estável, ele não trocou elétron com ninguém, não ganhou, não recebeu, não compartilhou. Então ele não tem carga nenhuma. A partir do momento que você forma uma substância química, você tem ou troca. Você pode ter uma espécie química doando elétrons para outra. No caso de uma ligação iônica, por exemplo, a gente tem doação de elétrons do metal para o metal. No caso de uma ligação covalente, a gente tem compartilhamento de elétrons. Então eu estou mudando, de certa forma, a carga daquele elemento ali. Então toda vez que um elemento ele estiver formando uma substância, ele vai ter uma carga. Então essa carga que ele adquire ao fazer uma ligação química, ela é chamada de número de oxidação. Agora vamos entender melhor como que é isso. Vamos supor que eu esteja falando na substância NaCl. A gente sabe que nessa substância aqui, o que está acontecendo é uma ligação iônica. Por quê? Porque o sódio é um metal e o cloro é um ametal. Quando eu tenho a ligação de um metal com ametal, eu vou ter a doação de elétrons do metal para o ametal. E dessa forma, o metal que perdeu elétrons fica com carga positiva, ou seja, se transforma num cátion. E o ametal que recebeu elétrons fica com carga negativa, se transforma num ânion. Então, no caso do NaCl, o número de oxidação do Na é mais 1. Por quê? Porque ele perdeu um elétron e ficou com carga mais 1. E o número de oxidação do cloro é menos 1. Por quê? Porque ele ganhou um elétron e ficou com carga menos 1. Mas aí vocês me perguntam, e no caso de ligação covalente, que a gente tem um compartilhamento de elétrons? No caso das ligações covalentes, os elementos também vão adquirir uma carga. Mas essa carga, ela vai ser, como que eu posso falar? Ela vai ser dada àquele elemento químico pelo conceito de eletronegatividade. Vocês vão ter que entender o que é eletronegatividade. Então, o que é eletronegatividade? A eletronegatividade ela é uma propriedade periódica. E a gente já viu que a eletronegatividade ela vai crescer. Se você tem a tabela periódica aqui, ó, é mais ou menos assim, né? Aí aqui eu tenho a família 8A, que são os gases nobres e não entram. E aqui na família 7A, no primeiro período, eu tenho o elemento flúor. O elemento flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ou seja, a eletronegatividade na tabela periódica, ela cresce em direção ao flúor. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Mas o que é isso? O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a tendência que um elemento tem de atrair elétrons para perto dele numa ligação química. Então a gente sabe que na ligação covalente a gente tem um compartilhamento de elétrons. Só que esse compartilhamento ele não acontece de forma igual. Sempre vai ter um que é mais forte que o outro e consegue puxar os elétrons para mais perto dele. Como esse elemento consegue puxar mais os elétrons para perto dele, ele vai ficar com uma carga mais negativa, porque elétron tem carga negativa. E o elemento lá que é mais fraquinho, ele fica com um caráter positivo, uma carga fictícia positiva. Por quê? Porque os elétrons estão mais afastados dele. Então vamos pensar numa ligação do HF. Eu tenho o hidrogênio aqui, ó, com um elétron na última camada. E o flúor com 7 elétrons na última camada. H e F são ametais, vão fazer ligação covalente. Eles vão compartilhar elétrons. Só que se você conseguisse enxergar a eletrosfera deles, você ia ver que ia ficar uma coisa tipo assim, ó. Os elétrons, eles estariam deslocados mais para o lado do flúor. Por quê? O flúor ele tem essa maior capacidade de atrair os elétrons para perto dele. Então ele fica com uma carga fictícia negativa, enquanto o hidrogênio fica com uma carga fictícia positiva. É por isso que a gente pode falar que nessa substância HF, ácido fluorídrico, o hidrogênio ele tem número de oxidação, NOx, mais 1.
e o flúor tem NOx -1. Agora, por que se eu não tive a transferência de elétrons? No caso da ligação iônica é uma carga real, porque o metal doou elétrons para o metal. E aí eu tive carga real sendo formada ali, negativa e positiva. Nesse caso, não. Eu tive o compartilhamento de elétrons, mas a gente viu que, de acordo com a eletronegatividade, sempre vai ter um elemento que atrai mais o elétron para perto dele, por isso ficando como uma carga negativa. Então, isso é muito importante, a eletronegatividade é muito importante para vocês estarem entendendo o número de oxidação de substâncias moleculares, que são formadas a partir de ligação covalente.